Então, dando continuação às aulas de biomecânica, a gente vai falar sobre biomecânica da respiração, né? É interessante a gente entender que para que essa respiração ela consiga ser realizada biomecanicamente correta, a gente precisa entender os movimentos das costelas em relação a essa respiração. Nós temos dois tipos de movimentos que as costelas fazem no momento da respiração, né? Que é o movimento de braço de bomba, que é o primeiro movimento, e o segundo movimento é o movimento de alça de balde, né? Então, no braço de bomba, as costelas superiores que realizam esse movimento, onde as costelas superiores elas sobem para poder essa expansão pulmonar acontecer. Enquanto isso acontece, vai gerar no movimento de braço de bomba, vai gerar um aumento no diâmetro antero-posterior, ou seja, as costelas superiores, além de subir, elas aumentam esse espaço para frente e para trás, fazendo com que eu tenha esse movimento aqui, das costelas subindo, as costelas subindo, indo para superior. Em relação ao movimento de alça de balde, né, ela vai acontecer nas costelas mais inferiores, onde essas costelas elas proporcionam um aumento transversal, um aumento lateral, não tem nada a ver com frente e trás. Ela aumenta para os lados, para fazer com que essa caixa torácica ela consiga se adequar ao tamanho do pulmão quando esse ar entrar. Então, vai acontecer dessa costela ela abrir para a lateral. Esse é o movimento de alça de balde, certo? Onde ela consegue ter essa movimentação aí para lateral, aumentando o diâmetro transversal. Então, para a gente entender essa biomecânica da respiração, primeiro precisamos saber o que é inspiração e expiração, né? Inspiração é todo e qualquer movimento do ar para dentro do nosso pulmão, fazendo com que eu começo com uma pressão negativa que vai fazer com que esse ar penetre no pulmão. Isso é um processo ativo. Eu preciso de músculos que proporcionem essa entrada desse ar. Enquanto que a expiração, ela é um movimento passivo. Basta eu relaxar esses músculos inspiratórios que essa expiração vai acontecer. Porém, se eu quiser uma expiração forçada, eu preciso aumentar a força dos músculos abdominais para provocar uma pressão intraabdominal e empurrar esse ar para fora. Então, aqui na inspiração, toda vez que acontece uma inspiração, os ângulos da caixa torácica, todos eles vão se elevarem. Basta a gente entender que toda vez que a gente respira, eu tenho nas costelas superiores o braço de bomba, aqui elas vão elevar, vão levantar esse gradil costal, fazendo com que todos os ângulos se elevem. Aqui a gente observa o normal, né? E nessa posição aqui eu tenho uma elevação dos ângulos da caixa torácica. O externo e as costelas, elas sobem, elas vão para superior e vão para frente, justamente para deixar esse ar se acomodar nos pulmões. E as costelas fazem um movimento de eversão para fora, para dar espaço a esse pulmão a se expandir. Na expiração, acontece exatamente o contrário daqui.
Esses ângulos que estavam elevados na inspiração, eles começam a abaixar, né? Eles abaixam, o externo e as costelas vão para dentro e para trás, e as costelas fazem o movimento de inversão, voltando para a sua posição inicial. Vamos ver como é que essas costelas se comportam em relação ao tronco, né? Então aqui a gente vai falar sobre a extensão, a flexão, a rotação e a lateroflexão do tronco. Já vimos isso em coluna vertebral, porém a gente viu a relação do movimento na coluna. E agora vamos ver na caixa torácica, que é formado pela costela e o externo, né? Então, na extensão do tronco, toda vez que eu diminuo essa cifose torácica, que eu tenho essa extensão do tronco, vai acontecer o quê? Primeira coisa que a gente vai poder notar, um alargamento lateral e antero-posterior das costelas. Porque, ó, a costela está aqui, quando eu faço isso eu preciso que ela entre, que ela se desenvolva para a frente e para os lados, para poder permitir com que essa vértebra caminhe um pouco para o anterior, para esse movimento ser realizado, de extensão. O ângulo costal, eles vão se abrir. O que é que o ângulo costal? É um ângulo entre uma costela e outra. Então, toda vez que eu fizer a extensão do tronco, essa costela vai abrir, né? Esse ângulo vai aumentar. A cabeça da costela, ela vai acompanhando a vértebra. Se eu estou jogando a vértebra para frente para fazer a extensão, né? Essa cabeça da costela, que é aqui como fosse meu dedo polegar, ela também acompanha, ela vai para frente, acompanhando a vértebra. E esse movimento de extensão do tronco é muito parecido com o que a gente viu no movimento da inspiração, como se comporta essa caixa torácica na inspiração, onde todos os ângulos da caixa torácica eles se elevam. Já na flexão do tronco é o contrário, né? Acontece exatamente o contrário. Toda vez que a gente faz uma flexão desse tronco, a gente precisa que essas costelas abaixem e diminua esse ângulo para poder a gente conseguir fazer a flexão. Caso contrário, caso a gente não consiga, se isso não acontecer, a gente não vai, ela vai travar, impedir esse movimento de acontecer, né? Então o ângulo costal ele vai se fechar, a cabeça das costelas ela tem que ir para trás, acompanhando também a vértebra, até porque eles estão articulados na vértebra, e isso acontece muito no movimento de expiração. É muito parecido quando acontece o movimento de expiração, onde todos os ângulos diminuem e abaixam para poder voltar ao lugar normal, né? Da caixa torácica. O movimento das costelas em relação ao tronco. Então a costela ela sempre vai acompanhar a rotação vertebral. Ou seja, se eu girar para o lado direito, a costela também gira para o lado que a vértebra girou, para o lado direito. Se eu girar para o lado esquerdo, a costela acompanha esse movimento que a vértebra fez girando para o lado direito. Então, do lado da rotação, a costela ela se posterioriza e desce, formando uma concavidade. Então, se eu giro aqui, ó, eu tenho uma concavidade do lado da rotação. Se eu girei para a direita,
acontece uma concavidade do lado da rotação. E nas costelas, se a gente observar uma outra, toda vez que eu tenho uma rotação, esse ângulo, esse espaço intercostal, ele vai diminuir. Justamente por isso acontece essa formação da concavidade para o lado da rotação. No lado contralateral, no lado oposto, a costela ela vai se anteriorizar, né? Se eu estou falando de uma rotação para a direita, no lado esquerdo ela vai para a frente e ela vai formar uma convexidade, fazendo com que aconteça essa abertura dos espaços intercostais. Outro movimento importante também que a gente precisa entender é o movimento de lateroflexão do tronco, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, no lado da inclinação, né, no lado da concavidade, se eu faço uma lateroflexão direita, a concavidade está do lado direito. Então, as costelas vão se abaixarem, elas se abaixam, e esses espaços intercostais vão se fechar. Então está aqui uma costela superior, uma costela inferior. Toda vez que eu faço uma flexão lateral para a direita, eles vão diminuir seu espaço intercostal, formando assim uma concavidade. Do outro lado, do lado oposto à rotação, à flexão lateral, nós vamos encontrar as costelas elevadas. Essas costelas vão subir e os espaços intercostais eles vão aumentar o seu tamanho, eles vão se abrirem. É importante a gente conhecer o diafragma, porque é ele que proporciona essa mecânica toda respiratória, né? Então é o principal músculo da respiração, é o diafragma. Então ele se encontra ali na base de cada pulmão, onde os pulmões se apoiam em cima do diafragma, né? Ele é um músculo muito membranoso e é ele que é responsável por separar o tórax do abdômen. É ele que promove os movimentos respiratórios, ele é o músculo inspiratório, é o músculo agonista da inspiração, certo? E os músculos intercostais também ajudam muito a essa respiração acontecer. Os músculos intercostais, eles ficam entre as costelas, né? Se eles contraem, eles proporcionam uma maior pressão negativa para que esse ar penetre no pulmão. Então aqui o diafragma, uma visão inferior, né? A parte inferior dele, o diafragma ele é tido como uma cúpula, ele fica disposto dessa maneira. Então aqui na inspiração, esse diafragma que é uma cúpula, ele se retifica para puxar esse ar para dentro do pulmão. E quando ele, na expiração, quando ele relaxa, acontece a expiração, que esse ar vai sair, né? Então basicamente que a gente já fez muito na escola, né? Toda vez que a gente contrai esse diafragma, o ar entra, porque proporciona uma pressão negativa aqui dentro. Quando a gente solta, que ele relaxa, esse ar sai, fazendo com que aconteça a expiração, né? Na expiração, observamos o diafragma com uma cúpula, relaxado aqui, então proporciona esse ar sair. Enquanto que na inspiração ele contrai, puxando esse pulmão para baixo, proporcionando aqui uma pressão negativa, fazendo com que esse ar entre nos pulmões. Em relação aos músculos que fazem essa mecânica acontecer, né? A gente dividiu aqui em músculos que proporcionam a inspiração
e os músculos que proporcionam a expiração. O diafragma é o mais importante músculo da inspiração. É toda vez que ele contrai, ele vai ter entrada de ar nesse pulmão. Os intercostais, tanto internos e externos, ficam entre as costelas ali e proporcionam a inspiração também. Os escalenos e o esternocleidomastoide, que são músculos acessórios que fazem com que essa caixa torácica levantem, né? Os escalenos ficam mais posterolateral, são músculos posterolaterais da região cervical, que chegam até as costelas, e o esternocleidomastoide, que também aumenta, eleva essa caixa torácica para dar mais espaço para o ar entrar. Na expiração, temos aqui uma expiração normal, comum. Ele é um princípio passivo, né? Tem que levar em consideração que ele é um movimento passivo. Basta esses músculos daqui da inspiração relaxarem, acontece a expiração. Porém, se eu quiser uma expiração forçada, os músculos abdominais e o peitoral maior vão ter que entrar em contração para aumentar essa pressão externa na caixa torácica e fazer com que esse ar saia dos pulmões, né? Então, os músculos abdominais são o reto do abdômen, oblíquo interno e oblíquo externo, e o transverso do abdômen também, e o peitoral maior. Então aqui a gente observa como funciona a entrada de ar, né? A entrada do ar, a inspiração. O diafragma ele se contrai, e os intercostais internos e externos eles também proporcionam esse aumento da caixa torácica, fazendo com que eu tenha um aumento da pressão negativa dentro da caixa torácica, e aí esse ar entra. Enquanto que na expiração o diafragma relaxa e os músculos intercostais também relaxam, fazendo com que essa caixa torácica desça, e aí o ar ele saia, né? Aqui é um recadinho aí para vocês, certo? A vida não é o momento que você respirou, e sim aqui ficou sem fôlego. Obrigado, galera. Bom estudo aí para vocês.